Olá, crianças! Olá, família! Paz do Senhor! Tudo bem com vocês? Estamos aqui nesta manhã para mais uma aula da nossa EBD. A tia está muito feliz porque nós iremos falar sobre mais uma heroína. Veja só, que já tem as figuras da nossa heroína de hoje. Quem será a nossa heroína de hoje, crianças? Vocês conhecem, olhando aqui pela foto, um homem mau, brigando com alguns soldados, um homem vai de jumento. A nossa heroína, veja só, se curva diante deste homem, leva algumas coisas para ele e ela se torna o quê? Crianças, veja só o que tem aqui na sua cabeça. Uma coroa. Então ela se tornou rainha. Então a nossa heroína, ela se tornou rainha. Vocês conhecem a história de alguma mulher na Bíblia que se tornou rainha? Pense bem. Isto mesmo, Abigail. A nossa heroína de hoje é a Abigail. Abigail ela era uma heroína e se tornou rainha. E vamos estudar um pouquinho, vamos aprender como Abigail se tornou rainha? Vamos ver a linda história de Abigail? Vamos lá? Davi já havia sido ungido rei, amando do próprio Deus. Certa vez, ele estava acampado com seus soldados no deserto, próximo à fazenda de Nabal. Davi estava preocupado com seus soldados que precisavam se alimentar. Nabal era um homem muito rico. Ele tinha muitas terras, ovelhas e muitos animais. Ele era casado com uma mulher muito boa, chamada Abigail, mas ele era um homem muito mau e muito grosseiro. Davi decidiu pedir ajuda para Nabal para alimentar os seus soldados. Então, Davi mandou 10 homens para cumprimentá-lo em seu nome, desejando tudo de bom, e pediu o que ele pudesse dar para o seu exército se alimentar. Mas Nabal foi muito grosseiro e malvado e disse: "Vocês acham que eu daria a minha água, o meu alimento, para um homem que eu nem sei de onde vem?" Nabal destratou Davi. Disse que ele poderia ser um escravo e não iria lhe dar nada, nem o que dava para os seus empregados. Davi também era um guerreiro e, quando ouviu isso, decidiu ir até a fazenda de Nabal para destruir todos por tamanha ofensa. Até que uma empregada de Nabal contou tudo para Abigail. Ela sabia que, por causa da maldade de Nabal, todos iam acabar morrendo. Abigail decidiu promover a paz e apagar a ira do coração de Davi e de seus soldados. Ela separou vários jumentos e pôs sobre eles vários alimentos para enviar ao futuro rei como um pedido de desculpa da grosseria do seu esposo. Davi já estava preparado para destruir tudo e todos pela ofensa de Nabal. Então, Abigail se encontrou com Davi e pediu perdão pela tolice que seu esposo fez. Lhe explicou que ela e seus empregados não concordavam, pois sabiam que Davi é o ungido do Senhor, o futuro rei de Israel, que tem um coração bom e agradável a Deus. Por isso, o próprio Deus lhe faria justiça. Até que Davi disse que, por causa da sua sabedoria em promover a paz, ela estava salvando centenas de pessoas que viviam nas suas terras. Ele decidiu entregar para Deus aquela ofensa de Nabal. Prometeu a Abigail que honraria por sua atitude de paz quando ele fosse rei. E assim aconteceu. A ira de Deus caiu sobre Nabal e dias depois ele morreu. E como Abigail ficou sozinha e desprotegida, Davi a pediu em casamento. Imaginem só, crianças, Deus honrou tanto Abigail por ela ter sido pacificadora, que significa uma pessoa que soluciona brigas e promove a paz, que a transformou em uma rainha. Viram só, crianças? Deus é maravilhoso. Ele faz em nossas vidas muito além daquilo que possamos imaginar. Nós temos para nós pensamentos maravilhosos, não é mesmo? Nós planejamos, temos os nossos planos. Às vezes, quando vai chegando perto do nosso aniversário, a gente não vai planejando aquela festa de aniversário, daquele personagem favorito que nós gostamos, aquele bolo do jeito que a gente gosta, os presentes que vamos ganhar, não é mesmo?
algo maravilhoso. E aí nós possamos pensar que Deus, ele tem os planos muito além daquilo que nós possamos imaginar. Os planos de Deus vai além daquilo que podemos pensar, daquilo que possamos ver. E assim era o coração de Deus para com Abigail. O plano de Deus para Abigail era além do que ela podia imaginar. Abigail jamais pensou que ela pudesse tornar rainha tomando essa ação. Ela apenas queria apaziguar. Ela apenas tinha no seu coração o desejo de manter a paz. E foi isso que ela fez. Crianças, quando Abigail se curvou diante de Davi, ela colocou ali toda a sua sinceridade. E ela demonstrou que de fato ela conhecia Davi e ela sabia o Deus que Davi servia. Então ela procurou manter a paz. Vamos agora abrir a nossa Bíblia. Peço ajuda para o papai e a mamãe caso você tenha dificuldade. E vamos ver aonde está registrada a nossa história de hoje. Abra comigo a sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 25. E nós vamos ler alguns versículos para retratar um pouco da nossa história que nós já aprendemos aí. Vamos ler lá? Vamos começar a ler a partir do versículo 18. Então, 1 Samuel 25, 18. Que diz assim: Abigail apazigua Davi. Então Abigail tomou toda a pressa 200 pães, 2 lotes de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 caixas de passas e 200 passas de fio, e pôs-os sobre os jumentos. E disse aos seus moços: Ide adiante de mim, pois vós seguirei de perto. Porém nada disse ela ao seu marido. Então, neste momento, ela preparou tudo o que ela achava necessário levar até Davi para que pudesse ter o perdão de Davi. E ela não explicou nada a Nabal, pois ela sabia que se ela falasse para Nabal, Nabal a iria proibir. Mas ela tinha em seu coração o desejo de fazer a paz. E assim ela o fez. Vejam só, ela foi até Davi e se prostrou diante dele. Então agora vamos ler lá com a tia, a partir do versículo 23. Vamos lá? Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se sobre a terra. Lançou-se aos pés e disse: Ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim, permite falar a tua serva contigo, e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome é Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços que o seu senhor me viestes. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo meu senhor impedido de derramar sangue e vingar-se por suas próprias mãos. Então aqui, Abigail estava conversando com Davi, explicando para ela que ela não tinha visto que ele havia mandado os homens dele até Nabal pedir algo, pedir ajuda. Então ela se colocou na posição de que pode cair sobre ela a culpa, pois ela não queria que Davi fosse até Nabal e sujasse as suas mãos com sangue. Então Davi, naquele momento, o coração de Davi, que estava endurecido, que estava pronto para a guerra, se quebrantou. No mesmo instante, ele se deixou levar pela voz de Abigail e por tudo que ela lhe disse. E aí, para encerrar a nossa leitura, vamos ler lá o versículo 34, 1 Samuel 25, versículo 34. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que fizeste mal, se tu não te apressasses e me não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nem sequer um do sexo masculino. Então Davi recebeu a mão de Abigail, o que havia te trazido, e lhe disse: Sobe em paz a tua casa, bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. Então aqui, Davi neste momento disse para Abigail que tão certo como vive o Senhor, porque naquele momento ele viu o agir de Deus, pois se ela não tivesse se apressado para chegar até Davi antes dele ter encontrado com Nabal, Nabal não teria ficado vivo, e nem sequer um dos seus soldados, pois ele e os seus homens iriam destruir a todos. Mas então Davi decidiu deixar para que Deus pudesse fazer justiça. Então Davi não foi mais até Nabal. Davi decidiu ouvir o que Abigail estava lhe pedindo. Ele decidiu atender ao perdão de Abigail. E aí, crianças, como nós vimos na nossa história de hoje, passado alguns dias, Nabal morreu
e Davi pediu a mão de Abigail em casamento. Vejam só, ele se encantou por Abigail, pelo coração de paz que Abigail tinha. E aí ela decidiu se casar com Davi e por isso ela se tornou a rainha, pois ela havia se casado com o rei Davi. Então vejam só, os pensamentos de Deus, os pensamentos de Abigail naquele momento, jamais passou pela cabeça dela se tornar rainha ou se casar com Davi. Mas os pensamentos de Deus vão além daquilo que nós possamos ver ou pensar. Mas os pensamentos de Deus vai além daquilo que nós podemos pensar. Então, o amor de Deus, o coração de Deus está voltado para nós. E Ele quer que nós tenhamos um coração de paz, assim como Abigail. Pois Ele quer fazer em nossas vidas algo maravilhoso. Ele quer que nossa vida seja uma vida de transformação. Vejam só, Abigail casada com um homem mau, com um homem que não a respeitava. E aí ela passou a ser esposa do rei Davi, que tinha um coração bondoso, um coração que alegrava o coração de Deus. Vamos ler também, crianças, abra comigo lá em Mateus capítulo 5, versículo 9, que é o nosso Memória em Ação. Vamos lá? Mateus capítulo 5, versículo 9. Vamos ler? Diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vejam só, vamos ler de novo? Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E nós, crianças, somos filhos de Deus. Então nós devemos ter os nossos corações pacificadores, o coração de paz. Nós não devemos desejar o mal, nós não devemos querer brigas, guerras. Nós devemos querer o bem, querer a paz. Então a nossa oração deve ser que o Senhor derrame sobre nós a paz para o mundo, a paz que os países não ficam em guerra, que os pais, filhos não vivam em guerra, que as igrejas não vivam em guerras, que os vizinhos não ficam em guerras, mas que possamos pregar a paz e que assim como Abigail possamos nos prostrar quando for necessário, possamos pedir perdão quando for necessário, que venhamos ter o nosso coração aberto para a paz, que nós venhamos pregar a paz, que é essa paz que Deus nos dá, essa paz que Jesus veio nos trazer nos nossos corações. E aí, através de um coração bondoso, foi que ela se transformou em rainha. Essa linda história, não é mesmo, crianças? E aí, através do coração bondoso de Abigail, algo muito lindo aconteceu em sua vida. Sua história de vida foi transformada. Ela era casada com um homem mau, que provavelmente não cuidava dela, não a protegia, que era ignorante com com os soldados. E aí, através do seu coração bondoso, seu coração de paz, Deus a transformou em uma rainha. E é isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós tenhamos um coração transbordante, que nós venhamos, crianças, deixar o agir de Deus ser em nossas vidas, que os nossos corações possam ter paz, que é essa paz que Jesus veio nos dar, essa paz que Jesus veio nos trazer. Então, crianças, que nessa manhã nós possamos buscar a Deus de todo o nosso coração e pedir para que Ele possa fazer morada em nosso ser e que nós possamos fazer como Abigail, buscar a Deus de todo o nosso coração e saber que Ele é poderoso para fazer tudo aquilo, até muito mais daquilo que imaginamos ou pensamos, muito mais daquilo que nós desejamos até mesmo para nós, pois o coração de Deus é um coração de paz, um coração de amor, e os pensamentos de Deus para nós vai além daquilo que nós imaginamos. Então, que nós possamos, assim como Abigail, deixar que Deus possa agir em nosso ser. Então, crianças, um grande beijo, eu te desejo para vocês uma excelente semana, que vocês tenham gostado da nossa história de hoje, a nossa heroína que pregou a paz, e que nós venhamos, assim como a nossa heroína, pregar a paz também, dentro da nossa casa, na nossa escola, na nossa igreja, na nossa vizinhança. Então, que nós possamos pregar a paz, que foi a paz que Jesus veio nos trazer. Um grande beijo e até a próxima aula.